Olá, bem-vindos a mais um episódio do We Care You Podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Bonacorsi. Eu sou Ana Elisa Crepaldi. Nossa conversa sobre performance, esporte, saúde e hoje com um tema especial. O que você preparou, Hoje Ana? nós preparamos as caixinhas de resposta, quer dizer, as caixinhas de perguntas que a gente vai dar respostas para os nossos ouvintes, seguidores, amigos, atletas, pacientes, que foi lá no Instagram que rolou ontem. Então a gente anotou todas as dúvidas de todas as pessoas que mandaram e nós vamos tentar destrinchar isso aqui de uma melhor forma possível, de uma forma amena, de uma forma leiga, para que todo mundo possa entender e tirar suas dúvidas. Bom que as sugestões de temas ficaram bem variadas, né? Exato. Falando mesmo sobre saúde e falando também sobre performance. Então vamos tentar esclarecer e ajudar de alguma forma, lembrando que vai ser de uma forma genérica, né? Porque Claro. existe a individualidade de cada Isso um, aqui não é uma consulta não é uma médica. consulta, né? Mas a gente vai tentar e sempre pautar no que a gente tem de evidência, né? E também na experiência nossa aí como médicos, né? Agentes de saúde e também como atletas. Então vamos. E a Vamos gente começar. acabou de competir no Capixaba de Ferro esse último fim de semana, uma prova de triatlon super bacana que tem no Espírito Santo, uma galera massa. E pegamos pódio, os vovozinhos aqui estão bem, hein? Vovô não, mas os titio, né? Respeito. Eu tô vovó. Tá nada, tá, não, você tá, não, respeita os titio, melhor do que os vovô. Titi, titia tá de bom tamanho. E eu vou falar a primeira pergunta da caixinha que a gente colocou no Stories, que é do nosso amigo, vou contar só esse, tá, gente? Que é do nosso amigo Vitor, lá de Nova Serrana, nosso querido amigo. Ele perguntou quais são os segredos da boa forma de Bruno Bona. Eu falei que ele ia descer a marreta como tenente-coronel. Vamos lá, vamos escutar a Mas é resposta. para eu responder ou para você? Porque eu sou parte interessada. Não, qual que é o seu segredo? É seu, Tem fórmula do seu mágica, não, gente. shape. Não, uma brincadeira à parte. Eu Eu tenho acho que ele tá 40. muito magro, mas tudo bem. Bom, mas não tem jeito, né? Isso aí é uma das consequências do endurance. Eu tenho 48 anos e eu acho que eu tô numa forma boa, mas eu acho que o maior segredo é equilíbrio, né? Então, quem me conhece sabe que eu gosto de treinar, mantenho treinando agora por questões de trabalho, né? Eu e o Theo, né, meu treinador, nós alinhamos que não é um momento de fazer provas muito longas, meio Iron, mas também não consigo ficar sem treinar. Gosto do esporte e é uma forma de manter mente e corpo saudável. Então, treino, né, Me todo dia. conta pra gente a sua rotina de treinamento, assim, para os ouvintes poder ter uma noção, porque tem muita Sim, gente que sim, não é sim. triatleta, que não entende disso. Tá. Eu tenho uma planilha hoje que deve girar aí em torno de 6 a 8 horas por semana. Então, todo dia eu tenho um treino aeróbico, sendo que alguns 2 dias na semana, às vezes eu faço 2 treinos aeróbicos. Então, a natação sempre entrando como segundo treino. Então, por exemplo, Então vamos de né, segunda-feira. segunda-feira, pós-fim de semana eu nado só. Terça eu Terça, corro. quanto Quarta, tempo? entre 50 minutos e 1 hora. Quarta. Quarta-feira, 1 hora de bicicleta, um treino mais específico, normalmente com estímulos, é o famoso intervalado. Quinta-feira, um treino de corrida, às vezes um pouco mais longo, que pode durar entre 1 hora e 1 hora e 15, dependendo do momento. Sexta-feira, de novo, bicicleta 1 hora e mais um treino de natação. E fim de semana, geralmente esse momento eu estou fazendo uma transição no sábado. Então, 1 hora e meia de bicicleta e 6, 8 quilômetros de corrida. Tô com o domingo off, por enquanto. Que treinador bonzinho. Mas, como eu falei, né, ajustando para o momento, é uma coisa que a gente tem que entender, né? Não adianta eu querer ter uma planilha de meio Iron, fazer uma prova mais longa, se o momento agora não está propício para isso, né? Trabalhando muito e as coisas têm que estar alinhadas. Então, família, trabalho, né? Então, às vezes, pessoas estão ali, tá com um menino pequeno, de 6 meses, um ano, será que é hora mesmo de você querer fazer uma prova longa, um Ironman, uma maratona? Então, tem que entender e isso aí é muito tranquilo para mim. E os treinos de Isso força? que eu ia falar. E a gente tenta encaixar 2 treinos de musculação na semana, no mínimo. Gente, toda semana eu consigo fazer essa planilha bonitinha? Não, não é. Tem dia. Consegue, sim. Não, tem dia que não vai dar, né? Eu nunca Então, vi. não, você está sendo injusto. Tem dia que não dá, né? E tem dia que eu tô cansado. Então, tem dia que às vezes é raro, mas eu, entre aspas, mato o treino, opto por não treinar, porque eu tô vendo que o corpo está precisando de descanso. E a alimentação, né? Para mim é mais fácil, que eu tenho um pouco de conhecimento na área, então eu treino mais, como mais,
treino menos como menos, mas sem nenhum tipo de sofrimento. Quem conhece a gente sabe que a gente vive bem Tem uma equilibrado. alimentação com Com qualidade, né? qualidade. Mas tem que ter o bolinho dele com café que ele Eu gosta. não abro mão, né? Como meu ovo, mas tem um pedacinho de E eu bolo, de acho café. que não existe terrorismo alimentar, Exato. né? Hoje em dia é muita moda, é muito coisa imediata e as pessoas estão cada vez mais obesas e mais compulsivas. Então a gente vai na linha do equilíbrio mesmo, não tem jeito. E quanto mais treinar, mais carboidrato tem que Tem ingerir. que ingerir. É a nossa gasolina principal aí, com certeza. Não deixamos de tomar nossa taça de vinho, Com né, no fim de certeza. semana, de tomar nossa cervejinha quando dá vontade. Quem viu lá, né, o Capixaba teve o lounge depois e a gente se diverte. Então, acho que não, né, o pessoal fica brincando, mas é cuidado, né? Cuidado com equilíbrio, sem sofrimento, sem angústia e entender, acho que o momento, né, de cada um, ver o que é possível, né, para que aquela proposta seja execuível e não traga sofrimento, né? Senão, em vez de prazer, vai trazer E sofrimento. não existe nenhum suplemento Não, milagroso não e tem nenhum isso. recurso ergogênico Não tem. milagroso, Não tem, né? né? E na verdade tudo vai ser consequência, né, do trabalho. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Anota essa aí, viu? Essa foi de graça. Agora, Seguimos. aproveitar que a gente voltou de férias do Peru, onde a gente, eu, né, principalmente meu filho, a gente teve uns problemas com a altitude, etc e tal, que chegou-se a 4.200 metros de altitude na trilha do Salcantay que a gente fez. Para quem acha que Peru é só Machu Picchu, gente, Machu Picchu é 2.800 de Tem altitude, a muito gente não mais sente coisa, né? nada lá. Cusco 3.400. E a trilha que a gente fez variava de 4.200 a 4.600 metros aí, que é onde a gente já começa a sentir. A frequência cardíaca de repouso, que era 50, foi para 85, a boca seca, dor de cabeça, etc e tal. Mas uma das perguntas da caixinha lá do Stories foi o treinamento em altitude. Então, eu queria que o Bruno explicasse isso mais, que ele tem mais propriedade para falar a respeito. E lembrar que a altitude é diferente de De altimetria. altimetria. Então, uma coisa é você treinar na altitude. Eu fui lá para o Peru e treinei a 4.200 metros. Outra coisa é você treinar com altimetria, você subir morro e fazer 4.000 de ganho. Então, são coisas completamente diferentes e que as pessoas confundem muito. Então, não, é uma coisa completamente diferente da outra. Então, o que que você me fala de atualidade, de conhecimento, de tudo que você sabe sobre o treinamento em altitude? Então, eu peguei um atleta meu lá de Ironman ou de ciclismo e joguei lá nas montanhas do Peru para ele ficar lá um mês treinando. Vamos lá. Bom, então vamos entender o que acontece do ponto de vista, né, da fisiologia quando você está numa altitude elevada. A gente tem, né, isso todo mundo sabe, à medida que você sobe, você diminui a pressão atmosférica, você diminui a pressão parcial de oxigênio no ar que a gente está respirando. Então, você tem em grandes altitudes uma hipóxia, ou seja, uma baixa concentração de oxigênio, hipobárica. Então, uma baixa concentração de oxigênio numa baixa pressão atmosférica. É importante ter esse conceito, que depois nós vamos falar daqueles métodos de treinamento ou de simulação, né, de grandes altitudes. Então, em uma grande altitude real, você tem uma hipóxia, baixa concentração de oxigênio e uma baixa pressão atmosférica. Se eu tenho menos oxigênio no ar que eu respiro, vou ter menos oxigênio no meu alvéolo, no meu pulmão, tenho uma menor pressão parcial de oxigênio no alvéolo e uma menor pressão parcial de oxigênio no meu sangue. Então, todos os órgãos ali vão receber, né, uma menor quantidade de oxigênio. Isso gera um estresse oxidativo, né? Hoje os estudos mostram que a gente tem reação mesmo a nível molecular, a nível mitocondrial. É como se a gente tivesse, como não? Inflamando. Inflamando, existe mesmo um excesso de liberação de radicais livres, as famosas espécies reativas de oxigênio, que, num primeiro momento, são a causa, né, daqueles maus doenças associadas a altitudes, mas que também, com o passar do tempo, vão levar à aclimatação. Então, quando eu chego, né, e ainda não estou aclimatado a grandes altitudes, eu vou ter aumento da frequência cardíaca, como você descreveu, vou ter aumento da pressão arterial, aumento da frequência respiratória, eu começo a respirar mais rápido, tentando compensar, aumentando o meu volume respiratório. Eu tenho um estímulo para diurese, então é Faz como se eu muito xixi. tivesse, faz muito xixi, você acaba ficando como se fosse desidratado, isso causa uma hemoconcentração. Então, todas essas são as respostas iniciais à grande altitude, pelo esse estresse oxidativo lá a nível molecular, a nível mitocondrial. E o Com mais interessante, pelo menos o que a gente viu, né, no Peru, a gente fica inchada com cara de chinês, mas fazendo xixi até parar, é, né? E a não dor de cabeça que para mim foi o não pior. desidrata.
E esses estresses oxidativos, essas reações iniciais, dependendo da genética de cada um, da experiência, né, da exposição prévia, ah, a altitude que você está, você pode ou não desenvolver os sintomas de altitude, que pode ser desde o mal da altitude, que são esses sintomas genéricos, então uma dor de cabeça, né, esse inchaço, Enjoo, né, de náusea, vômito. enjoo, um empachamento, uma digestão ruim. Se você continuar subindo, geralmente a partir de 3.000, 3.500, o risco do edema pulmonar da altitude, que aí já é um quadro grave, diferente desse mal da altitude, que normalmente são sintomas que Normal. vão passar ali 48 horas, e numa altitude menor, se você, né, começa a subir ali acima de 3.500, você está exposto e tem chance de poder desenvolver, dependendo da sua genética, o edema pulmonar, que aí sim é um quadro grave. Como o nome diz, você tem um preenchimento do alvéolo com líquido, né? E aí você tem um quadro de uma O insuficiência pulmão respiratória. afoga, Exatamente. né? E o tratamento é a descida, né? Enquanto só nos sintomas genéricos, no mal da altitude, você faz a parada de subida e pode aguardar a melhora e usar remédio. Se você tem sinais de edema pulmonar, você tem que descer imediatamente para a altitude onde não tinha sintomas. E mais alto, acima de 4.000, você tem risco de ter o edema cerebral. Onde a gente estava. Que aí é realmente o inchaço das células do cérebro, né, do intertício, do espaço entre células, que aí também é um quadro grave, emergência, e mesmo questão do edema pulmonar. Você tem que ter uma descida imediata e uso de medicação. Então, isso é o que acontece na nossa fisiologia, essas alterações, e à medida que o tempo vai passando, depois do terceiro, quarto dia, eu vou tendo a aclimatação. Então, aquele estresse oxidativo inicial acaba depois se tornando benéfico e gerando as adaptações Se que são acostuma. o que o atleta visa quando ele vai treinar na altitude. Então, eu começo a ter um estímulo, por exemplo, a secreção do hormônio da eritropoetina, que é secretado pelo rim, que me estimula a produção de glóbulo vermelho. Se a gente for lembrar da fisiologia, quanto mais glóbulo vermelho, mais hemoglobina, Mais mais oxigênio. oxigênio para ser transportado. Então, isso para o atleta é fundamental para o VO2, né? Para a oferta e para o consumo de oxigênio. E aí eu falo que é um doping fisiológico, Sim, né? A galera usa a eritropoetina como doping químico e na altitude a gente tem um o doping doping fisiológico, né? Então, eu falei isso tudo para dizer que, né, que em termos de treinamento, a altitude, né, com a hipóxia hipobárica, ela tem benefícios, já é demonstrado mesmo no desempenho esportivo, que podem ir com treinamentos ali de 3, 5 dias a 3 semanas. E aí vai depender muito do que nós falamos no início, porque toda essa adaptação depende muito da genética, de quem é o atleta, se ele já teve, aonde, né, um atleta que vive a nível do mar é diferente de um atleta que já vive a 1.500, 2.000, 2.500 metros. Então, tem todos esses contextos, essas individualidades. Mas sim, aumenta, né? Como você falou, os benefícios de adaptações e desempenho esportivo. Agora, é interessante dizer que esses métodos que se usam para tentar simular as grandes Altitude. altitudes, né? Como, por exemplo, as tendas, né? Ou aquelas máscaras que simulam uma hipóxia, eles até fazem hipóxia, porém não é uma hipóxia hipobárica. É uma hipóxia normobárica, com a pressão atmosférica. Eles não conseguem Simular simular a redução expressiva da pressão atmosférica em grandes altitudes. Então, por isso que os trabalhos mostram que não tem tanto benefício. benefício no desempenho esportivo especificamente, que nada vai substituir a aclimatação real em grandes altitudes. Então, Então, a gente pega os atletas profissionais, que às vezes eu já tive vários atletas que dormem em barraca, né, de simulando, e às vezes a gente vai fazer exame de sangue e não vê grandes alterações no hematócrito, que é o que a gente quer, que são as células vermelhas que sim. mostram a hemoconcentração, né? Quando você toma lá a eritropoetina, quando você faz um doping químico, né, assim, você vê um aumento desse hematócrito, que é a célula vermelha, né, e etc e tal. Então, quando a gente, às vezes, eu tenho curiosidade de pedir exame para ver, você vê que o hematócrito não sobe Não tanto, sobe tanto, porque é um né? estímulo diferente, É um né? Igual eu falei, você pode fazer uma hipóxia, mas é uma hipóxia normobárica. É. Então é completamente diferente da altitude real. E só para o pessoal ter uma noção em relação a, né, como que é sofrido, né, o exercício em grandes altitudes, acima de 2.000 metros, para cada mais 1.000 metros que você sobe, você tem uma redução do seu VO2 em torno de 10%. É Então, muita coisa. muita coisa. Então, a 3.000 metros, você vai ter o seu VO2 10% menor, a 4.000, o seu VO2 20% menor. E parece que isso não faz diferença, mas nós sentimos na pele como
Isso faz Para diferença, andar, gente, para né? andar a gente cansa. Nem é correr, nem me atrevi a correr. Mas para andar a gente já sente estranho. Fala, o que está acontecendo? Parece que tem uma pedra agarrada na minha É. perna, né? E aí transporta isso, né, para um montanhista, Não, sem, né, sem chance. Eu falei, isso aí de é surreal. de Everest, de K2, de Lhotse, né, que ele está ali a 7.000, 8.000 metros, ele tem o VO2 dele reduzido em 60%. Então, se ele tem um VO2 muito bom de 50, o VO2 dele agora tá 20, 25, De uma pessoa que tem, às né? vezes, uma insuficiência Insuficiência cardíaca grave. cardíaca. Então, por É. isso que, às vezes, ali para atacar o cume do Everest, que são 400 metros, eles gastam 8 horas para subir, porque é extremamente sofrido e penoso, né? E muitos com oxigênio, né? Então, só para ilustrar, eu acho de altitude, falei demais, acho que é isso, Mas né? é até legal e a gente falar que a gente fez a trilha do Sol Cantar e chegamos no Laude, dormimos lá e ia sair de 4.200 para 4.600. Trilha caminhando, gente, normal, na pedra lá e tal, com o grupo. O Luca, nosso filho, com 20 minutos de caminhada, ele começou a ter enjoo, dor de cabeça, visão dupla, parou, etc e tal. E aí a gente optou por não deixá-lo ir, eu voltei com ele para trás, descemos para Cusco, etc e tal. Então a gente viu a real ali. Pode ser um sintoma tranquilo, que depois ele melhorou, a gente deu medicamento, eu mediquei, etc e tal. Mas é uma coisa aflitiva de se ver, E ele né? não teve os sintomas na maior altitude, né? Sim, Porque nós subimos era na 4.200. Lagoa 4.200, Aí ele é 3 e... ele subiu tranquilo, desceu, né? Isso foi num dia à É, tarde. Dormimos, ele super bem, acordou bem, né? Tomamos café. Aí, quando começamos caminhada. a caminhada para chegar a 4.600, mas a gente estava 3.800, É. ou seja, ele estava numa altitude menor do que ele tinha ido no dia anterior, 300, 400 metros, e aí sim ele começou a ter os sintomas, né? Então, não necessariamente os sintomas vão ocorrer na Não é sua mais... maior, né? Na sua mais alta altitude. Às vezes pode ocorrer antes ou depois. E aí sim, é o que você falou, né? Optamos por abortar para ele, porque não seria seguro expô-lo a uma altitude maior ainda. E isso Sim. é genético, É. né? Então, no caso dele, ele tem uma dificuldade de adaptação ou esse estresse Mas eu e ele, o oxidativo. tempo todo, a gente estava com dor de cabeça, você não teve nada. É, Desde o começo, a gente estava com dor de cabeça, ia medicando, ia levando, etc e tal. Talvez eu poderia ter tido poderia ter também, tido em algum momento, né? né? E para quem, né, quer saber um pouco mais, apesar da gente falar que é um estresse oxidativo, é um estresse importante. Então, nesses primeiros dias, não se deve usar antioxidantes para o atleta, quando o objetivo é ter a melhor desempenho esportivo, porque você Não pode adapta. atrapalhar essas questões de adaptações que no primeiro momento são desconfortáveis, mas que depois vão trazer, né, os benefícios das adaptações. E aí tem os kitzinhos básicos, gente. Conversem com seus médicos, os Sim, Diamox, os Vonais, as dipironas, e etc., os corticoides. Então tem a malinha básica aí para para quem montanha, que é a medicina de área remota, que a gente tem que estudar e tem que dominar, até porque o nosso atleta vai precisar disso e ele precisa fazer o esporte com segurança, né? A gente tem exatamente. um super atleta na clínica de ex-obesa montanhista, que é o Sérgio Tchê, que ele fez um vulcão no Chile, Chile. né? O maior vulcão do mundo, se eu não me É. engano, é altimetria, e foi muito legal, né? Ver, acompanhá-lo nessa trajetória toda, foi bem bacana, e agora vai fazer Kilimanjaro. Ele e Eduardo Maia, nós estamos muito orgulhosos dos dois. Muito Vamos bom. continuar então de Seguimos. altitude, demos uma aula fantástica de fisiologia, que não é magia, Não é. Tá no livro, tem que estudar. e as próximas caixinhas, a gente vai falar sobre os recursos ergogênicos não Não hormonais no esporte, né? Então vamos tentar começar pela rainha. Eu acho que a rainha indiscutível é a creatina. Não Creatina. tem jeito. A gente tem 5 suplementos que são nível de evidência A para performance: creatina, beta-alanina, bicarbonato, nitrato e cafeína. Então, esses 5, quando bem usados, dependendo da modalidade esportiva e do tipo de esporte, são, assim, incontestáveis em termos de ergogenia. O que é isso? Melhora o seu desempenho atlético. O que você me fala aí da creatina? Como você falou, eu acho que é a rainha por ser o suplemento talvez mais Estudada estudado, no né, no mundo, é. mundo, né? Então, hoje a gente tem evidências suficientes, né, da sua função como recurso ergogênico. Ô, gente, todo mundo sabe, fosfocreatina, o nosso músculo para contrair, ele precisa da fosfocreatina, que é uma molécula que sofre ali uma clivagem, né, pela fosfocreatinoquinase, vai liberar a creatina e um fosfato de alta energia, que é o nosso ATP,
que aí sim nós vamos ter contração. Todo mundo também sabe disso. Então, só Sabe pelo não. nome, só pelo nome, a gente já ia achar que é uma coisa boa, né? Se eu preciso de fosfocreatina para ter, que é a minha reserva, né, para contração muscular ali rápida e curta, e eu estou dando creatina, já me parece óbvio que eu vou estar ajudando. E realmente é isso. Eu aumento meus estoques de fosfocreatina, então eu melhoro a minha contração muscular, minha potência, minha recuperação, e isso para todos os esportes, não só os esportes de endurance, mas os esportes de força, esportes de explosão, os esportes curtos, para todos, Então, um né? resuminho básico, gente. Creatina é qualidade muscular, é força e potência. Isso. Ponto, tá? E Diferente da beta-alanina, que a gente que é vai pensar outra. mais em acidez, em fadiga, né? São suplementos completamente diferentes. Enfim, Às vezes a beta-alanina a gente vai usar para aquele esporte mais curto e intenso, mas às vezes a gente pode pensar que o maratonista desde elite vai sprintar. Então a gente vai ter que individualizar o uso, mas os dois suplementos são muito bem-vindos. Só falar da creatina, creatina, vamos terminar, tem mais coisa para que falar. tem a questão cognitiva, com muitos estudos já E bem intestinal, né? bacanas, né? Então, a gente tem parte cognitiva importante, lógico, o cérebro precisa de energia também, de tudo isso, e a parte intestinal também. Intestinal, né? Mostrando benefício ali de função intestinal e de redução de déficit cognitivo em idosos, né? Então, por isso nós falamos um suplemento praticamente universal. Então, nosso filho de 13, 14, né, fez ontem, usa, e meu pai de 81 Também usa. usa. E a gente também usa. E Creatina engorda? não, creatina ela pode, né, aumentar os estoques de creatina, você pode carregar um pouco mais de água junto com a molécula, mas não significa que você, né, é um E não é peso água, não gordura. é gordura. E isso vai, depois de um tempo, ser eliminado e ser ajustado. Então, nossa, parece que eu estou mais inchado. Pode até ser mesmo, perceber isso, mas não é gordura, né? Isso é água, isso vai ser ajustado, então não precisa ter esse receio. E função renal? Creatina e função renal. Mito ou Creatina altera a função renal? não? Prejudica o rim? Não. Não. Mito. Ô, gente, os nefrologistas amigos, por favor, vai estudar. Por favor. O que a gente tem, né? Tem ensaios já clínicos, saiu uma revisão na Nutritions, tentei achar a mais recente, que foi de 2023, que mostra claramente que todos os ensaios clínicos, estou falando clínicos, estão ensaios em humanos, porque nós vamos ver estudo em animal, Coelho, em coelho, quer rato. falar que piora a função renal, mas os ensaios clínicos em humanos mostram que a creatina é segura, sim, numa dose de até 20 gramas Que é por exagerada. dia, que é exagerado, que a gente não usa. Ela, por longos anos, ela é segura, desde que o paciente tenha uma função renal normal. Se for um paciente que já tem uma disfunção renal, que já tem uma doença renal, né, uma perda já do seu ritmo de filtração glomerular, então paciente diabético, hipertenso de longa data, ou um nefropata por outros motivos, aí sim você deve ou não usar ou usar Com com cautela, monitorando. né? Então, né, nós estamos falando de Pessoas normais. pessoas que têm uma função renal normal. E às vezes, quando a creatinina, que é um índice de função renal que a gente colhe no exame de sangue, sobe, às vezes é muito mais pelo aumento da massa muscular. Sim. Aí você tem urina de 24 horas, você Ou- tem cistatina C, você tem um tanto de outras Outras coisas variáveis. que você pode fazer para E verificar. monitorar esse paciente. Até porque a creatina, ela vai ser metabolizada naturalmente em creatinina. Então, se for 2% da massa de creatina, vira creatinina. Então, se você está ingerindo mais creatina, você vai tender a ter um leve aumento da sua creatinina. E como você falou, tem outros métodos para a gente verificar a função renal e não ficar Claro. preso só na creatinina e na na ureia, né? Que estão relacionados com ingesta proteica, estado de hidratação, uso de creatina. Então, é mito, a creatina não altera a função renal e deve ser usada com cautela naqueles pacientes que têm já uma disfunção renal ou têm algum risco maior, né? E na nossa prática clínica, a gente vai usar entre 3, Sim. de 1,5 a 5 gramas. Tem então- paciente muito minhonzinha que às vezes eu dou 1,5. Assim. E o contrário, se for muito bruto e grande, às vezes 6, né? Mas mais do que Não isso, precisa. não precisa, né? E qual que é o melhor horário de tomar? Aquele que você tomar todo dia. Qualquer um. Qualquer um, desde que você tome todo dia, né? Lembrando que não é pré ou pós-treino, Sim. tanto faz, É. né? Parece que os Não vai te dar energia para você treinar. os trabalhos sugerem que se você fazer ingesta com um pouco de carboidrato, No pós. né? A no pessoa que pós, tem recuperação muscular ajuda. pior, né? Mas desde que você use diário, qualquer horário. Então para, gente. Pode misturar o que você quiser. É. Um negócio e pronto. Então, o importante é tomar, né? Então, matamos creatina. Matando creatina. Então, já Matamos não, reviver a revivemos. creatina. Você já começou a falar, então já engata aí na beta-alanina. Então, beta-alanina a gente vai pensar muito mais em esporte curto, intenso, né? Esportes
sprint, vamos lá, coisa rápida, para a gente tentar melhorar a acidez muscular, tamponar a acidez muscular e retardar a fadiga. E a gente pode colocar o bicarbonato no mesmo barco, apesar de ser mecanismo de ação diferente. O bicarbonato também funciona com esse tamponamento aí de pH, lembrando que a beta-alanina... Ah, a gente esqueceu de falar que a creatina é uso crônico, gente. Crônico. Forever, tá? Então, quem tá sempre treinando vai usar sempre. Então, não tem dessa de parar, voltar, usa um negócio e pronto. E já que você voltou na creatina, vamos usar as formulações que a gente já tem, né, atestado que são seguras. Então, por exemplo, creatina monoidratada. Porque vira e mexe, lança uma creatina diferente, éster, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E as saborizadas. Não inventa moda, né? Vai no que já está padronizado, no que os estudos usaram, né? Então... E tem um selo de pureza da da Creapure, que é um selo de tecnologia alemã também, que é bacana de ver e acompanhar aí as marcas no mercado. Básico que funciona, sem invenção de moda. Vamos... A beta-alanina também é um suplemento de uso crônico, então ela precisa de um tempo de ação. Não adianta você falar que vai fazer uma prova fim de semana que vem, vou usar a beta-alanina, não vai fazer efeito legal. Então, pelo menos um mês aí de uso, 20 a 30 dias. E o ideal da beta-alanina é fracionar a dose durante o dia. Então, o que é o ideal? Você tomar de 6 horas. Mas nem sempre o ideal é o que a gente vai conseguir fazer. Né? Eu não consigo tomar beta-alanina. Agora que eu tô mais no sprint, tomando beta-alanina, eu não consigo tomar. Então, eu tomo de 12 em 12, que é melhor do que tomar uma vez só por dia. Não precisa pôr na garrafinha da bike e ficar igual retardado falando que tá pinicando, que tá aumentando a performance, porque tá pinicando, não tem nada disso. Intratreino. Né? Não é intratreino. Então, assim, a gente fraciona e usa um tempo longo até atingir o alvo de prova e etc e tal. Tem algumas modalidades esportivas que vão se dar melhor com o uso da beta-alanina do que outras. Então, é raciocinar ali no que é curto e intenso e no que você vai melhorar a questão da fadiga mesmo. E bota o bicarbonato no mesmo barco aí. Né? Porque isso, acho que a beta-alanina, né, igual você falou, mais para os esportes curtos, né, de explosão. Você pode chegar até uns 3 gramas aí, fracionar no longo do dia, né? E ela é um tampão, né, só que um tampão intracelular, enquanto o bicarbonato é um tampão extracelular. Bicarbonato é bom, bonito e barato, também nível A de evidência, porém a gente esbarra nos efeitos gastrointestinais. Tolerância, né? Às vezes a eructação, arroto, diarreia. Então a gente consegue atingir um alvo aí de 15 a 20 gramas por prova, por treino. Eu tenho 3 ou 4 pacientes que conseguem atingir essa dose. É difícil, né? Mas aí você vai dando de 2,5 em 2,5, vai testando e tem um efeito bem legal. Para quem consegue usar o bicarbonato, a gente esquece, às vezes é porque é barato, a gente não dá valor, né? Mas é um baita de uma substância aí para principalmente esportes longos, né? Para retardar a fadiga mesmo, né? A acidemia e a acidez tecidual. Mas é o que você falou, acho que é uma tolerância difícil, né? Porque aí já vem também esporte longo, ingesta de carboidrato, cansaço. Efeito então, gastrointestinal. você tem uma tendência ali, uma chance maior de ter os efeitos gastrointestinais, né? Distensão, gases mesmo, intolerância, mas é efetivo, né? Não há dúvida. É cafeína? Cafeína. Também é. Jeito, né? Pensar que tem uma predisposição genética individual para tolerância à cafeína, a gente vê isso. Pode fazer teste genético? Pode. Mas a gente consegue ver na prática sem teste genético, né? A pessoa metaboliza pouco. Ela reage ao café. Né? Fica lá, toma uma dose e fica loucona. E aí não metaboliza tão bem. Então, assim, uma dose de segurança para a gente ter em mente, né? Num treino, 400 miligramas, no máximo 500 miligramas de cafeína. Lembrando que hoje em dia a gente tem muito gel de carboidrato com 200 miligramas de cafeína, as cápsulas com 200, 250, então sejam inteligentes. O que eu explico para os pacientes? Ó, usa 100 miligramas de vez, guarda ali, vamos supor, você vai fazer uma maratona. No terço final que você vai estar pior. Sim. Então guarda a cafeína para quando você for estar mais, né? E não queima de uma vez, não usa 200, 250 de uma vez, vai usando de 100 em 100. Para você ter carta na manga e não queimar tudo de uma vezada só. Até porque tem a meia-vida, né? De mais ou menos de 4 horas. Né? Então você vai fazer uma prova mais longa, um treino mais longo, fazer isso que você falou, né? Pega a dose que o seu profissional te prescreveu, ou seja, 4, 5, 6 miligramas por quilo de peso, e vai fracionar isso, seja inteligente, como que você vai distribuir isso, né? Porque ela vai durar 4 horas. Até aquele cafezinho que você tomou lá no hotel como pré-treino, antes do treino, antes da prova, durou depois. Vai durar até ali umas 4 horas depois. Então, e tem que ser somado, né? Que seja 70, 80, 100 miligramas no café ali que você tomou, tem que somar. Então tem que ter. Por isso que a gente gosta de ler rótulo, gente. Eu falo, cadê o rótulo? Ler tudo. Né? E dividir, né? Então vai ser
um gel com 200, né? Falando para prova mais longa e tudo. E lembra o negócio que falou, não é só a questão física, né? Principalmente a questão mental. Então, numa prova Performance longa, é cerebral. muito interessante, né? Para que na hora que você tiver o down ali, o cansaço O físico, final da prova do final da Ironman de prova. bike ali que você tá, Exatamente, né. né? Que até por questão de risco mesmo, né? Onde você já está 5 horas naquela posição, já está meio no automático. Então, para você dar um up ali na concentração, na sua, né? Renovar ali força, renovar pensamento positivo para sair para correr ou no final de uma maratona. Então, é ser inteligente de usar no momento certo, E né? não queimar a ficha de uma vez. E lembrar que Exatamente. doses excessivas podem gerar arritmias Efeitos cardíacas, colaterais. morte súbita e etc e tal. Tem um artigo que eu gosto muito de citar nas minhas aulas, que é um artigo de sono e cafeína. Então, lá eles mostraram que se você toma café após as 15 horas, café, tá? Café normal, 70 a 100 miligramas de cafeína, ou coado, ou expresso, ou o que for. Você vai atrapalhar seu sono REM. Então, às vezes, tem gente que fala assim: ah, eu tomo café 9 horas e durmo numa boa. Eu falei: você acha que Fica tá que dorme, dormindo? né? Sono de Você não qualidade. está entrando no sono bom, que é o sono que descansa e que te faz, né, dar o seu restart. E os suplementos também, eles falam que tem um intervalo aí entre o Sim, último suplemento com cafeína para você poder dormir. Então, se você treinar à noite, não vai usar suplemento com cafeína à noite, sinto não tem muito, sentido, né? né? Você vai atrapalhar Seu seu sono. sono, o prejuízo vai ser maior do que o benefício, né? Exatamente. Nitrato, comida, gente. É. Beterraba, rúcula, espinafre. Se você come isso todo o santo dia, ok, tem suplementos em pó com nitrato, tem vários suplementos bons, mas é difícil também a gente usar tudo que existe. É, fica Nosso complexo, estômago né? não cabe. Então, assim, uma forma simples que eu falo com o meu paciente, usa na comida. Então, é na alimentação dia a dia ali, ó, na beterraba, no espinafre, na rúcula. Isso tudo são fontes de nitratos muito fáceis da gente poder ter, que tem um efeito vasodilatador legal, Vasodilatador, né? né? Melhora da perfusão muscular, da oxigenação, em tese, e melhora da performance. Em tese, não, porque é comprovado, né? É nível A, Nível A. né? Falamos todos? Aí o pessoal perguntou sobre a questão de antioxidação, que eu amo essa parte, né? Então, assim, eu acho assim, vamos pensar, paciente que treina hipertrofia, musculação, vai antioxidar o quê? Só o cérebro, né? Porque você precisa do mecanismo ali de lesão muscular para você hipertrofiar. Você vai encher, às Sim. vezes chega lá no meu consultório 5 páginas do médico que estudou no fim de semana, De fez um curso, fez antioxidante. um Ctrl-C, Ctrl-V e lascou 5 páginas de antioxidante pro menino, coitado, que tá magrinho, quer enfortecer. Eu falo, ó, todo o mecanismo que você tem para fazer hipertrofia, que é a lesão de fibra muscular, foi pro espaço. Porque esse tanto de antioxidante que você está usando, você não vai inflamar músculo. Então, a gente tem que ter discernimento para poder raciocinar. No Agora, você momento, pega né? o Bruno, um atleta de Ironman, uma ultramaratonista, uma maratonista, um atleta que treina endurance longo, muito tempo, eu tenho que antioxidar esse paciente. Porque Isso. ali gera um estresse oxidativo surreal Muito grande. que vai envelhecer ele por fora e por dentro, tanto pele como artéria, como osso, como tendão e etc E e tal. mesmo assim, dependendo do momento do ciclo, né? Você pode ser ainda Ruim. colocar, né? Né, você pode colocar como uma estratégia que às vezes, por exemplo, se No ficou para primeiro mês, quem não. exatamente, para quem, né, ficou um tempo parado e tá voltando, Deixa sofrer. deixa sofrer, deixa, né, gerar esse estresse oxidativo, que é o mecanismo adaptativo, né, que ele precisa, e aí sim, depois, pico de volume, essas coisas aí, no Pensar que um, momento, um né? ciclo de treinamento de 3 É, meses. 12 a 16 semanas. Então, o primeiro mês deixa sofrer Sofrer, e e no depois segundo, terceiro você contém os antioxida. danos, exatamente. Então, até para usar nisso aí, você tem que ter inteligência no momento certo, E, né? gente, não existe fórmula pronta. Para eu prescrever, eu estudei. Às vezes as pessoas ficam querendo copiar os negócios que eu coloco. Eu falei, não adianta, eu sei o que o paciente precisa. Então, são coisas que eu acho que ele vai precisar: zinco e selênio, sempre. As doses vão depender, não precisa ser dose estratosférica. Eu vejo umas doses que eu falo, nossa, esses médicos estão com a coragem que eu vou te contar. Então, Fora a dor de estômago, né, do zinco. zinco dá muita azia. Então, você usa 10, 15 miligramas, tá? De bom tamanho. Selênio. Coenzima Q10, que eu acho bem legal. A gente pode usar de 100, 200 miligramas. Também não precisa mais que isso. Tem 3 suplementos que eu amo. Quer dizer, eu amo não quer dizer nada, né? A ciência... Eu tenho esse embasamento científico, né? Então, eu acho que a curcumina, o resveratrol e a quercetina eu acho fantástico para a questão de senolíticos, como anti-envelhecimentos, entre aspas, porque envelhecer a gente vai, não tem jeito. Complexo B, que é fundamental para o atleta, não só B12, gente, não é B12 isolada. Isolada, né? Você vai usar B1, B2, você pode usar B3, B6, B9, B9. B12. Então, isso tem que estar muito importante, porque tem metabolismo, tem neurotransmissão, tem um tanto de coisa que envolve. Magnésio também é um bom suplemento para Recuperação a gente usar, muscular, né? sono, né? E o sono vai depender ali de como que você tá, se você está dormindo bem. Uma coisa que não é suplemento, mas é um medicamento que eu acho super importante para o atleta, que eu tenho usado muito, é o canabidiol,
que é um derivado da cannabis medicinal isolado, que não é doping, que o atleta pode usar. Desde 2017, ele, né, foi permitido pela Pela UADA. UADA, é. Tem marcas muito boas no mercado e tem marcas muito ruins e tem 1000 tipos de concentração. Então, a gente vai tateando dose de acordo com o atleta, pensando na tríade do mundo moderno, ó, estresse, insônia e ansiedade. Então, a gente dá um tiro certeiro. A maioria dá muito bem. E a grande questão do canabidiol é achar a sua dose ideal para você tomar. Então, a gente vai tateando dose, Individualizar. porque é por receptor. Então, tem coisas aí que a gente ajuda muito. Probióticos, né? Dependendo da fase. Chegou naquela fase final ali que ele tem chance mais de gripar ou ter infecção de urina, você pode aumentar a proteção da imunidade, etc e tal, né? Tem o El Imune, a ashwagandha, tem os bioflavonoides, tem o próprio ginseng mesmo, né? Que a gente pode usar, que eu acho que ajuda bem. Então, acho que de suplementação é É isso. isso. Whey, tinham perguntado de whey, né? E aí, whey é bom? A pergunta É. foi, whey é bom? Depende, né? Ué, eu acho que é bom. Depende. Ô, gente, o whey é um suplemento, né? Um concentrado de proteína derivada do leite. Qual é a grande vantagem do whey? A praticidade. Então, se eu pego um whey de boa qualidade ali, que o scoop vai ter entre 20 e 25 gramas de proteína, é o equivalente a 3, 4 ovos. Então, é uma praticidade. Às vezes, né, para Um ovo tem 6 gramas de proteína. 6 a 7 gramas. Então, poxa, às vezes para um lanche rápido, né? Para quem tem uma vida muito corrida, pessoa que fica pulando refeição, que não tem tempo de parar, fazer um Mulher lanche que faz adequado, restrição que alimentar. faça restrição alimentar, ou que quando você não consegue bater a meta proteica do dia, né? Então, a gente pega aí um atleta de endurance, um ultramaratonista, um Ironman, que está precisando ali de 2 gramas por quilo de peso de proteína por dia, né? O cara pesa 75 quilos, então são 150 gramas. É muito difícil. Ele pode comer 3 bifão por dia, 4 ovos no café da manhã, que ele não vai E fechar a conta. nosso intestino também tem uma certa limite de absorção, por isso que a gente tem que fracionar ao longo do Fracionar dia. durante o dia, né? Então, se eu pego um lanche correndo, eu coloco um scoop de whey num shake, numa fruta, numa salada de fruta, ou mesmo com a água, eu estou, né, garantindo que ele fecha a conta de proteína. Então, o raciocínio da gente usar o whey é esse, né? Eu bater minha meta E mesmo proteica. se não for um atleta, gente. A gente Mesmo. Exatamente, né? 2 gramas é esse atleta, mas uma pessoa normal, saudável, 1,3, 1,5, né? Dependendo da idade. E mesmo assim, com alimentação, às vezes tem é até os difícil. idosos, que fica difícil da gente, né? Que tem uma alimentação mais, né? Eles vão tendo dificuldade, às vezes, para mastigação, para alimentos Absorção. sólidos, para absorção. Então, como é que você fala com o idoso que ele tem que comer um bife no almoço, um bife no jantar? Eles não fazem isso. Geração dos nossos pais, a gente sabe, é do cafezinho com leite, né? Então, é o pãozinho, a rosca, cafezinho com leite, nada de proteína, e eles vão entrando em déficit proteico. Então, você pega aquele catabolismo muscular. Exatamente, né? Da sarcopenia. Então, você pega um idoso desse, consegue ali convencer no mingau que ele toma, né? A colocar Mingauzinho da crepa. Eu Exatamente, põe com um leitinho. whey, né? Ou faz uma vitamina que ele vai tomar, põe a creatina junto, você está garantindo, nós estamos tratando de saúde, né? Então, o whey é pela praticidade, pela facilidade, né? Todo mundo tem que usar? Não, eu acho que é individualizar dentro, né, e tem gente que não gosta, prefere comer um frango, uma lata de atum 3 horas da tarde, então vai. Ou 10 ovos. Ou Eu acho normal comer 10 ovos. Mas vai de cada um, tem gente que tá comendo a proteína, tá bom, né? Então, acho que o whey é isso. E é importante a gente lembrar, até para as mulheres, né, que às vezes a gente tem dificuldade de digestão, a gente tem isolados, hidrolisados, concentrados. Então, concentrado é a moleculona, que às vezes vai ser difícil de digerir. Às vezes você pode ficar mais empachado, mas você pensa num paciente obeso que quer perder peso, que quer dar saciedade, talvez um whey concentrado, se ele não tiver intolerância a nada, seja legal, porque ele vai ficar empachado ali mais tempo. A digestão vai ser pior. Então, tem um caso bem curioso do consultório, que eu gosto de falar, que é um paciente meu que fala assim, eu falo tudo que a senhora falar, eu faço tudo que a senhora falar. Mas eu não deixo abrir mão da minha pizzaria de domingo à noite. Aí eu falei, então tá, antes de ir pra pizzaria, você vai tomar uma dose de whey concentrado. Concentrado. Que ele já vai entuchado. Ele falou assim, foi ótimo, que ao invés de eu comer 7, eu comi 2. Boa tática. Então, a gente tem essas estratégias que é importante que a proteína, ela dá saciedade, ela é de difícil digestão. Então, aqui, para aquele lanche da tarde, gente, o whey é fantástico, você entendeu? É que você pega a bananinha, amassa com whey de chocolate ali, ó, nossa, acabou. uma sobremesa. E põe aveia, ainda fica perfeição. Quem gosta de doce, né? Substitui uma sobremesa, um doce estratégico. Pronto. Vambora, vamos andar que o tempo tá passando. Para mulher, você pode usar colágeno. Eu estava começando a falar isso,
Então, Isso. tem os wheys mais isoladinhos, mais quebradinhos, que eles vão ter um time de ação mais rápido, E talvez sejam menos sacetógenos, mais e tem os tolerados. colágenos proteicos também, que às vezes as mulheres Interessante. toleram melhor. E para Conversem quem com não seus médicos, tolera, né, tem o beef protein, né? que não é do leite, É que do vai ser da leite, que vai ser carne. da carne, e os veganos, né? Os whey Exatamente. E veganos. lembrar que o vegano é dose dobrada. Sempre olhar isso direitinho. Outra coisa, o que mais que a gente vai Bom, o falar? nosso roteirinho aqui está falando de. Nós vamos acelerar porque tem temas importantes ainda para a gente falar. Nutrição de maratona, bem específico esse, hein? Vamos. Quer falar? Rapidinho, papum. Rapidinho. Gente, presta atenção. Carboidrato é a Carboidrato. gasolina mais importante. Ponto. Acabou. Não tem discussão. A- Qual gel você vai usar? O que você consegue usar sem o te que você dar tem, efeito gastrointestinal, nada. Então, é mais ou menos básico. 1 grama por quilo quilo de de peso. peso por hora. Então, eu peso 50 quilos, eu vou usar um gel de 25 gramas a cada 30 minutos. Dá 50 gramas por hora, bateu sua meta. Quanto mais intenso, com mais rápido você correr, mais você vai precisar de energia. Exatamente. Então, tem paciente nosso que usa 100 gramas por hora e pesa 60 São quilos. E treinou o estômago e o intestino para para aquilo isso ali. e tem Né? performance para isso, né? O sal, o sódio, você vai precisar aí de 400 miligramas a 1 grama. Por hora, Mesmo raciocínio, tiver mais calor, a pessoa for mais performática, vai precisar vão de aumentar. mais. Água, no mínimo, meio litro de água por hora, no mínimo, né? Durante os treinos, você pesa antes e depois e vê se está perdendo muito peso. Se estiver perdendo muito peso, não está hidratando bem. Então, simples a gente poder Sim. ver. E a maioria das quebras de prova não é falta de comida, é falta de água. De água, E água e cânhamo, sal. e etc e Depois tal. a gente fala sobre isso. Cafeína nós já falamos, 400 miligramas é um número legal aí para segurança durante uma prova. Então, a sua maratona é isso, ó, é 1 grama de carbo por quilo de Carbo, peso. água e sal. Carbo, né? água e sal, O que ponto. que você vai comer de carbo? Se é bananinha, se é paçoca, se é gel, se é banana, Que né? você treinou. Que você treinou, que você gostou. E Carbo, não água e se sal. queijar a hora se Sem alimentar. comer. Isso aí eu acho fundamental. Muito bom. Seguimos. Aí vem um tema agora complexo e ao mesmo tempo Gente. um pouco, não vou dizer polêmico, né? Mas é porque tem muita gente falando bobagem por aí e o pessoal sai da ciência e começa a virar, parece que é religião, né? Eu sou a favor ou disso. política, eu Eu sou a sou a favor favor e tudo, daquilo. e esquece que existe ciência para nos guiar. E o paciente no meio, coitado. Coitado, não anda. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho especificamente sobre mulher atleta, mas eu acho que a gente podia focar Tudo junto. principalmente nas mulheres acima dos 40 anos, né, aonde vão ou estão, né, ou vão fazer em algum momento ali a transição para o climatério, né, já estão na fase do climatério e para a menopausa. O que é essa fase, né? O que o climatério, a menopausa impacta na vida da mulher, principalmente vamos pensar na mulher atleta. Vamos pensar primeiro, eu acho que é importante a gente ter uma noção básica, tá? Nós não vamos entrar em fisiologia nem nada disso. Mas o estrogênio, gente, ele é cardioprotetor, Protetor. tá? Por que vocês não vê falando que tem morte súbita nas atletas mulheres? Porque elas têm o estrogênio. Eu vi um caso na literatura que eu fui pesquisar, que foi uma meia maratonista, que na verdade ela teve uma síncope, não foi nenhuma morte súbita, e voltou. Então a gente não vê mulher com morte súbita. Independente se é atleta ou não, né? Abaixo dos 40 anos, para cada 10 que infartam, são 9 homens e uma mulher, né? Então, o estrogênio tem um papel cardioprotetor, né? Ele melhora o perfil ali da Lipídico, artéria, da lipídico parede, da mulher, de tudo. Então, ele protege. vasodilatação. Os cardiomiócitos, etc e tal. Então, isso é fato, não tem jeito. Quando a mulher vai entrando ali na perimenopausa, na menopausa, no climatério, a gente tem uma baixa deste estrogênio. Então, a mulher ela vai perder essa cardioproteção e não só cardioproteção. O estrogênio é importante para o metabolismo ósseo, ele é importante para a parte cognitiva e cerebral, ele é importante para a qualidade do seu sono, ele é importante para a sua pele, o estrogênio faz matriz para colágeno, a gente Pele, fica... cabelo, unha. Pele, cabelo, densidade de fio, né? O fio da mulher vai ficando mais fio, né? A mucosa vai ficando mais ressecada. Então, é uma série de coisas, né? E a gente fala assim, a gente vai tratar a menopausa só se tiver sintoma. A maioria tem sintoma. O sintoma é irritabilidade, insônia, fogacho. Né? Fica preocupado só com fogacho e tem outras coisas por trás, né? Aumento de peso, perda de massa visceral, magra, ganho de gordura. Perda de massa magra e perda de densidade óssea. Então, às vezes, a mulher até consegue sustentar o mesmo peso, mas ela está perdendo a composição desfavorável. Diminuindo massa muscular e aumentando a gordura. Tem um fogacho clássico, né? E ignora os outros sintomas, né? Então, assim, o fogacho, é importante a gente saber também que o fogacho é um fenômeno vascular. Claro. As mulheres que têm mais fogacho, elas têm um risco cardiovascular mais aumentado. Então, a gente tem desespero quando a minha paciente fala que está com fogacho. Falei, usa estrogênio até o fogacho passar.
né? E a gente tem muitos estudos do passado condenando a terapia de reposição hormonal. Alguém me perguntou sobre modulação hormonal. Gente, esse não é o O termo. termo. O termo é terapia de De reposição reposição. hormonal, tá? Os estudos passados da época da minha mãe eram com reposição oral, Oral e dose alta, né? De estrogênio. né? Na época do Estrogênio pré-marinho, conjugado em dose alta. Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Em dose alta. E aí a gente tem passagem hepática e pode aumentar realmente a alguns parte. Fatores de coagulação e aumentar a chance, né, de fenômeno tromboembólico. Né? Exato. Hoje a gente está falando de terapia de reposição transdérmica, ou adesivo, ou gel, tá? Então, isso aí saiu até um consenso. A gente estava até revisando hoje esse consenso Passado, né, da Sociedade Brasileira, né, de Cardiologia. e da Febras, e todo mundo junto. Então, mostrando que realmente o estrogênio, ele tem um fator cardioprotetor. Então, não privem as suas meninas de usar uma terapia de reposição hormonal transdérmica quando bem indicada, quando bem individualizada. Não fala que é bobagem, não deixa para lá, não espera ter sintoma, porque o que a gente começa agora, a gente vai ter frutos e resultados lá nos 70, 80 anos, com melhor qualidade de vida da mulher, com menos Alzheimer, com menos demência, com menos osteoporose e com mais saúde cardiovascular, tá? O que mais você quer saber? Ganho de massa. Então, somos favoráveis à reposição hormonal. Sempre, claro. Quando não tiver nenhuma contraindicação, gente. Câncer de endométrio. É individualizar, né? E quando houver alguma possibilidade de contraindicação, né? Lembrando que nem todas são absolutas, né? A gente tem contraindicações que são relativas. Conversa com o seu médico, com o ginecologista, né? E põe na balança, né? Para tomar a melhor decisão. Igual a Ana falou, hoje é muito seguro, né? Se sendo feito de uma forma correta, né, prudente e racional, são só os benefícios, né, que a mulher vai colher. E é muito, assim, a parte cognitiva é surreal, porque às vezes chega muito no consultório paciente que veio do psiquiatra com depressão, aí você vai ver, a mulher tá na menopausa, ninguém viu, Exatamente. Aí você começa com cheio de remédio para insônia, né? Melhora, assim, em uma semana. Assim, parece que fez uma mágica. Falando de reposição, né? Então, colocar alguma coisa no nível que era prévio, né? E lembrar que hormônio vem do grego da palavra que é movimento, gente, é tônus, que é muito diferente de quando se coloca vamos falar, né, um implante, um chip, para ter um nível suprafisiológico. Então, nós vamos entrar nem nesse mérito agora, né, vamos ficar na questão da reposição, dos benefícios da reposição. Então, dois cardiologistas falando do tanto que é importante a reposição hormonal para a mulher. E muito legal isso, porque quando a gente lê o negócio, são 80 páginas, né? Aí a hora que eu estava lendo, eu falei, já sabia. Porque a gente já estuda isso há muito tempo. Mas foi importante ter uma publicação, né, de uma sociedade, porque ali você senão fica pensando que a gente é doido. Exatamente. Né? Agora você tem um peso, está balizado pelas sociedades, né? Porque senão fica muita gente aí falando bobagem, e agora você tem oficialmente a sociedade se posicionando, né, sobre a reposição. E eu falo aos colegas médicos, não tenham preguiça de estudar, porque não privem seus pacientes de uma qualidade de vida melhor. Né? É judiação você falar com a paciente que você não está sentindo nada, não usa não. Para quê? Que bobagem, gente. Por favor. Né? Vamos estudar, vamos fazer um negócio direito, porque é isso que eu estou falando. A gente vai colher essa janela terapêutica ali depois mais ou menos de uns 10 anos, você iniciou a terapia de reposição, né? Hormonal, você tem uma janela de oportunidade que você vai colher esses benefícios quando você estiver numa idade mais avançada. Não só de qualidade de vida, mas de redução de risco cardiovascular, né? E outros, né? Muito bom, muito bom. Seguimos? Mudando o tema? Seguimos, vamos, bom. Então, vamos lá. Eles perguntaram como que faz para ganhar massa muscular depois dos 40, gente. Eu também estou tentando descobrir. É muito mais difícil. É cálculo proteico adequado, alimentação regrada, evitar álcool, bebida alcoólica para mulher é muito difícil. Treino de musculação resistido, né? Treino de mocinha, tem que suar, tem que pegar peso. Tem que se terminar o treino cansado. Tem que ter dor. A série cansada. Entendeu? Se tá fazendo uma série que você termina ali assoviando, tá errado. Né? A série tem que ser cansada. Ontem eu tava sem andar. O Bruno tá assim, o que foi? Eu falei, o meu treino de... Então o treino foi bom. Foi bom. O treino foi bom. Então é um tanto de coisa, é o sono, o descanso, né? Não vai existir nenhum suplemento que vá fazer, creatina, óbvio que tem que usar, a cálculo proteico que a gente já falou, alimentação regrada, nutricionista calcula direitinho. E assim, tem alguns recursos ergogênicos hormonais que podem ser usados sim. Principalmente se a mulher é sarcopênica, então a gente pode usar oxandrolona, a gente pode usar alguns outros tipos de hormônio. Quando bem estudado, individual, a gente não condena nada. Eu acho que tudo depende do contexto aí que você tá, que a gente está vendo. Então, isso não existe receita de bolo, é cada um dentro do consultório. Pré-participação. Pré-participação, já temos, né, um podcast falando sobre pré-participação, que é a avaliação daquele paciente, indivíduo, atleta, que quer começar ou evoluir
em algum treinamento esportivo, né? Então, é muito importante, a gente já falou sobre isso, de uma avaliação individualizada. Então, nós, como cardiologistas, né, a gente vai fazer uma anamnese bem feita, que é uma conversa, um exame físico bem feito, um eletro de repouso, no mínimo, e normalmente, se tiver dados na história, alguma alteração no exame físico, nós vamos dar seguimento com exames complementares. Né? Na prática, a gente sempre Então tá. faz. Então, exame, uma consulta bem feita. Livro, vamos falar nossa prática. Tá. Porque existe, né, os protocolos da sociedade, que normalmente a maioria, se não tem histórico familiar abaixo de 35 anos, você para só com um eletro. Né? Já é suficiente. Então, a gente peca um pouco pelo excesso, então o eletro de repouso, e nós vamos fazer pelo menos um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, para a gente ver a morfologia, a anatomia daquele coração. Um eco de carótidas, um Doppler de carótidas, que dá muita informação, é fácil de fazer, não invasivo, assim como o eco dá muita informação sobre a saúde vascular. E até os defeitos anatômicos. Os efeitos anatômicos, e um teste de esforço, um ergométrico ou uma ergoespirometria. Então, isso é o básico ali da avaliação pré-participação. Mas a gente também vai pedir ultrassom de tireoide, a gente também vai pedir ultrassom de abdômen. E os exames laboratoriais. Densitometria de corpo inteiro. E na mulher, parte ginecológica e não ultrassom de próstata. De próstata via transabdominal. Mas é legal a gente falar o que a gente pede, porque senão fica achando que a gente pede eletro. Não pede só eletro, gente. Não, eletro, na verdade, o eletro a gente já faz dentro do consultório, na verdade, né? Agora, o importante é que realmente precisa de uma avaliação pré-participação, né? Passar ali por alguém que realmente faça uma consulta, para tanto o paciente quanto o profissional ter essa segurança. Beleza? E lembrar que o coração vai ter diferentes adaptações dependendo da modalidade esportiva. Fiquem atentos para não fazer um coração de atleta. Assiste lá o coração de atleta. Como é que eles fazem? Já está lá, vou deixar o link na BIM, está lá o link. Vai procurar no canal aí que tem o coração de atleta. E sobre a avaliação para participação. Alta performance aumenta o risco cardíaco? Sim! Por quê? Porque vai gerar muito mais estresse oxidativo. Gente, você pega um atleta de Ironman, dosa, faz a prova domingo, dosa os exames de sangue dele na segunda, é aflitivo. Você vê alteração de função renal, você vê troponina alta, que é marcador de lesão miocárdica. CPK na tampa, que é lesão muscular. Então, o estresse oxidativo, não só da prova, mas do treino e da vida, vai favorecer o maior depósito ali de gordura na parede da artéria. Isso é louco, né? Você tem chance de ter mais aterosclerose. Quanto mais inflamado tiver a parede da artéria, mais ela vai receber depósito de gordura. Porque a gente gosta de antioxidante. Sim. Ponto. Um dos motivos, né? E outra coisa, a chance de... Só que esse depósito de gordura, essa gordura desse atleta, ela é mais benigna do que de um atleta... de uma pessoa que não faz atividade física e tem uma aterosclerose doente. Crônicas, né? Colesterol alto, diabetes. Então, tem um trabalho bem importante mostrando isso, né? A sobrevida ali do atleta de endurance com o depósito de gordura na parede da artéria. Então, ele tem mais depósito mesmo. Não é incomum a gente ver, especialmente carótida, depósito de gordura em antitecido coronária. Só que essa gordura é mais benigna e ela vai dar menos problema para esse tipo de pessoa, tá? Mas fiquem atentos que ser atleta não quer dizer que você está isento de risco. Isso. E lembrar que depois dos 55, às vezes nos homens, principalmente, você tem mais risco de fibrilação atrial e etc. Todas as alterações, o atleta de endurance, de alta performance, tem um risco maior, mas como a Ana falou, os estudos ainda não conseguiram ainda comprovar se essas alterações vão aumentar a mortalidade desse atleta. Mas é um risco ainda, Por isso tem que ter médico. Então, sempre que ninguém quer ficar no risco, a gente tenta diminuir o risco. Seguimos, que o nosso tempo está quase. Vamos falar de dois temas para a gente finalizar. Homocisteína, qual que é a importância da homocisteína como um fator de risco cardiovascular? Se é, né, um fator de risco cardiovascular, o que a gente faz, o que a gente trata, como que é isso? A homocisteína, na verdade, ela é um marcador, eu acho, né, no meu ponto de vista, é um marcador inflamatório, é metabólito da metionina, que é um aminoácido metabólico tóxico. De um aminoácido, né? De um aminoácido, não essencial, né? Não essencial, exato. Que é a metionina. A gente tem outros marcadores também, gente, fibrinogênio, ApoA, ApoB, LPAzinha, né? Então, PCR, VHS, tem vários marcadores aí. Então, a homocisteína é um deles, ela está muito linkada aí, o aumento da homocisteína, aumento de 30, né? É muito linkada, às vezes, com doença degenerativa cerebral, doença vascular trombótica, né? Doença aterosclerótica. Então, ela aumenta, sim, o risco cardiocerebral. Isso, okay. e neuro também, né? É importante a gente prestar atenção nos níveis de complexo B, principalmente B6, B9 e B12. Que é o trimetilador, né? Que a gente metila esse paciente. E aí melhora
esse metabólito tóxico aí que é a homocisteína. Você diminui o valor, você consegue melhorar os níveis desse metabólito inflamatório. Só para a turma entender, né? A metilação é um processo, toda vez que a célula se divide, né? Que ela replica o seu DNA, acaba que pelas cópias ocorrem alguns erros, né? E o processo de metilação, ele passa como se fosse um pente fino e corrigindo esses erros. Então, ele é um processo importante. Então, esse trio metilador, ele tende a minimizar, né? Ou a corrigir esses erros da replicação do DNA. E se eu não tenho erros, eu tenho mais saúde, menos chance de ter os eventos adversos, né? Então, é importante desse processo de metilação. E tem alguns pacientes que têm alguns distúrbios genéticos, né? Sim, O MT, HFR, falar metilfolato redutase, etc e tal. Então, é legal a gente deixar níveis de ácido fólico mais altos para metilfolato, que a gente vai suplementar. Mas lembrar também que muito alto também favorece mitose, e se você tem uma célula defeituosa, você vai dar problema. Então, é equilibrar e saber usar direitinho. O valor legal para você ter de homocisteína, eu gosto abaixo de 10, eu sou rigorosa, mas abaixo de 15 é bem razoável aí. A gente até usa muito na clínica, né? Vem cá tomar um trimetilador, que é uma injeção que a gente tem de B6, B9 e B12, com uma quantidade bem legal, porque não depende do seu estômago, do seu intestino para absorção, já faz porque às vezes tem gente que usa e não absorve. Né? Então você já restabelece nível de B12 e de B9, B6 aí pensando na. Então faz parte do nosso arsenal aí de exame. Boa, pra gente. Não, mas é porque passa rápido. Papo bom aqui passa rápido. Tá quase na hora já. Eu tô mais calma. Não ficar cansativo. Tô canabidiol que tá fazendo efeito. Existe polêmica com estatina? Nenhuma. Cara, né? Para com isso. Perguntaram, e a polêmica da estatina? Que polêmica, gente? Gente, vai tomar quem precisa. Estatina é um remédio que, quando precisa, tem que tomar, ué. Pronto, então vamos lá. Porque a gordura é o escambau até você ter o primeiro infarto ou o primeiro AVC. E você nunca mais vai falar mal de estatina na sua vida. Gente, e a doença aterosclerótica, ela é sistêmica. Cruel. E uma vez instalada, acabou. Então, se você não quer tratar o colesterol do seu paciente, colesterol alto, ou outro fator de risco, uma LPAzinha alta, e tá tudo bem, mas daqui a um ano você faz, ele tem uma placa na carótida, mesmo que seja pequena, e aí, o que você faz? Essa placa nunca mais regride, acabou. Então vamos pensar aqui, uma pessoa normal, LDL, low, ruim, que gruda, abaixo de 130, aí você vai ver história familiar, LPAzinha, ApoB, homocisteína, enfim, dupla de carótida, etc e tal. Peso, então, se não tem nada, o LDL tem que ser abaixo de 130. Se você tem algum risco cardiovascular, alguma placa em parede de artéria carótida, aorta ou o que for, o LDL tem que ficar abaixo de 100. Se você já tem isso e mais alguns fatores de risco, LDL é abaixo de 70. E se você tiver gravésimo lá e já teve evento, já teve infarto, LDL é abaixo de 50. Qual que é a polêmica disso? Nenhuma. Agora, porque vai alterar não sei o quê. Gente, o que mais mata no mundo inteiro é doença cardiovascular. Ponto. Então eu falo, fala mal até ter o primeiro infarto. Cada um te orienta, mas cada um sabe de si. Exato. Né? E quem vai. E a gente não é burro, a gente sabe que envolve produção de vitamina D, testosterona, que é hormônio, que é gordura, mas a gente vai equilibrando os pratinhos e vamos pensar em tratar o que é mais grave. Ponto. Vou falar uma coisa aqui. O paciente, seja quem for, ele também tem responsabilidade. Então, hoje o acesso à informação é imenso. Do jeito que é bom e ruim. Do jeito que é bom e ruim. Então, hoje não tem desculpa para você receber uma informação e você não filtrar isso. Você pode olhar quem está falando. Se você der um Google, você vai ter mais embasamento sobre essa informação. Então, você, né, que é um paciente, você tem responsabilidade no profissional que você escolhe. No profissional que você confia, no profissional que você nem que seja só para seguir. Se você está seguindo alguém que está dando informação errada, você tem como conferir isso. Né? Ou você segue só pela quantidade de curtida e de like e é porque ele fala o que você quer ouvir. Então, assim, né, vocês têm científico, claro, que responsabilidade nisso. Né? Então, pesquisa, tem informação, que tem RQE, fez a residência, fez a especialização, não fez. Né? Não fica aceitando tudo só porque tem muito seguidor, like, ou é muito, como é que fala, né, entusiasta e sabe falar bem. Então, fica atento com isso aí. Tem que tomar cuidado com a medicina hoje em dia, que eu falo que rede social virou vitrine para idiota. Exato. Então, assim, se você quiser ser famoso, você contrata a equipe de marketing, põe uma roupa bonita, um terno, compra um consultório lá que o papaizinho deu, etc e tal. Mas existe uma coisa que se chama curva de aprendizado, gente. A gente não aprende as coisas do dia para a noite, tá? Então, vamos fazer um negócio direito, vamos estudar, vamos ter referência científica. Sempre que você falar alguma coisa, coloca um embasamento para o paciente não ficar perdido, que hoje em dia está todo mundo muito perdido no meio de tanta guerra de ego e de tanta informação mal dada. Muito bom, acho que fechamos.
Mais alguma coisa? Respondemos todas as Respondemos todos, deu certo, na hora certa. Gente, muito obrigado. Foi bom demais ter vocês aqui com a gente. Até a próxima. Bye, bye. Valeu!